essa próxima peça aqui parece que é complicado, mas não é, tá? Então aqui eu tenho uma vista frontal, eu tenho uma vista lateral aqui, né? Não tem vista superior porque não vai fazer muito sentido ter uma vista superior dessa peça. Apesar de ser simétrico, para você definir um plano de simetria nessa peça é difícil, né? É difícil você criar aqui, ó, esse plano de simetria e tudo que você faz aqui você vai ter aqui, porque ao espelhar você vai ter complicação aqui, tá? Ao espelhar você vai ter complicação. Então, material, você pode continuar com a liga de aço, não tem problema, tá? Pode continuar com a liga de aço. Então, essa peça aqui, vamos começar na vista frontal. E aqui a gente já tem todas as relações necessárias para criar o projeto. Basta você agora saber qual é a melhor forma para você iniciar isso aqui, tá? Então, a origem, você já sabe, vai ser aqui, né? Porque eu tenho um círculo, eu vou ter um furo, né? Eu tenho um furo aqui, então a gente pode, né, continuar com a origem nesse ponto aqui. Então, ó, peça, abrir, primeira coisa, salvar, né? Então, ó, eu venho aqui, 01 EST 003 2000, ok? Beleza, essa aqui é a peça número 3. Plano frontal, né? Por quê? Eu já estou olhando aqui, ó, plano frontal. Eu estou interpretando aqui, ó, eu tenho essa vista, que é uma vista frontal, eu tenho uma vista que é superior e eu tenho uma vista que é lateral. A vista lateral, ela te traz a espessura da peça, assim como a espessura desse ressalto e um detalhamento do furo. Eu consigo iniciar a minha modelagem olhando para a vista lateral? Não, porque primeiro eu preciso definir o perfil para depois a gente conseguir aplicar a espessura, né? Então, olha só. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Eu tenho esse perfil. Eu tenho um círculo aqui. Eu tenho outro perfil. O que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado. Porém, esse perfil inferior, ele vai estar na parte superior e esse perfil superior, ele vai continuar na parte inferior. E tudo começa pelo círculo. Tudo começa pelo círculo. Você não definiu que a sua origem vai ser aqui, né? E agora um ponto importante, pessoal, ponto importante. Como eu sei que isso aqui é tangente? Que essa linha, ela é tangente com essa linha. Porque você consegue observar uma quase linearidade ou uma continuidade aqui entre esse esboço e esse esboço, tá? Isso é muito comum. Muitas pessoas perguntam: ah, Alan, mas isso não é tão explícito. O cara não colocou uma nota aqui que é tangente. Claro, né? Isso aí você vai perceber com o tempo. Eu não estou supondo que isso aqui é tangente. Eu te garanto, se isso aqui não fosse tangente, você perceberia aqui uma diferença nesse esboço, tá? E isso você vai pegando como práticas de projeto, né? E você vai perceber que se você não definir tangente, você não consegue chegar nessas medidas aqui. Beleza? Então, ó, aqui você consegue perceber que em certo momento de transferência de esboço, você tem uma continuidade. Ou seja, eu venho aqui, na hora que eu faço a transição, essa parte aqui, ela é tangente. Beleza? Então, ó, plano frontal, eu vou trabalhar com ressalto por base extrudado. Então, recurso, ressalto por base extrudado. Como eu falei, né, esse círculo aqui, ele vai ser a nossa origem, ele que vai dar início ao nosso projeto. Então, eu vou desenhar o círculo, é um círculo de
Aqui é um círculo de diâmetro 60, né? Então, ó, S, círculo, diâmetro, S novamente, dimensão 60. Bom, para eu conseguir fazer isso aqui, repara só uma coisa. Eu tenho uma linha nesse sentido, eu tenho uma linha na horizontal. E essa linha tem uma diferença de ângulo de 61,4. Então esse ponto aqui, ele não está no ponto comum de um círculo. Porque o ponto comum seria aqui, seria aqui, seria aqui e seria aqui. Ele está fora dos pontos comuns, que é os pontos que dividem o quadrante de um círculo. Lembra? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Cada quadrante é ângulo de 90. Aqui não é 90. Aqui você está com o ângulo de 90 mais, né, essa quantia aqui, que vai dar, na verdade, é menos uma quantia para dar o 61,4. Então aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Linha de centro, vou definir essa linha como base e eu vou definir outra linha aleatória aqui. E eu vou definir, então, um ângulo. S, dimensão, daqui para cá, 61,4. Beleza, é 61,4. Esse ponto aqui é o ponto que a gente vai iniciar o nosso projeto, beleza? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar exatamente isso aqui, ó. Então, ela tem um raio de 164. Eu vou apertar S e, novamente, olha a gente utilizando aqui o arco de 3 pontos. Eu não tenho que definir 3 pontos. Eu clico nesse ponto aleatório e eu vou definir aqui exatamente isso aqui. Bom, além disso, o que eu vou definir? S, dimensão. Eu tenho um raio aqui de 164. O raio. Então, ó, 164 é o raio. Agora, esse ponto aqui, ele já tem uma determinação de 143 por 83,8 a partir da origem, né? Então, ó, dimensão. Na verdade, não é esse ponto, na verdade, é o centro do círculo. Então, tomem cuidado com isso, né? Porque tem uma diferença. Eu estou pegando a dimensão do centro do círculo. Então, o que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar nesse primeiro momento em trabalhar o esboço, depois eu vou posicionar esse esboço, né? Ó, círculo, vou fazer um círculo aqui. Esse círculo, ele tem um diâmetro de 16 ou raio 18, né? E tudo que eu faço para um lado do esboço, eu vou fazer para o outro lado do esboço. Então, ó, raio 8, então você vai colocar aqui raio 8 ou diâmetro 16. Beleza. Agora, essa linha aqui, ela continua, ela é tangente a esse círculo, né? Então, ó, eu clico nesse círculo, clico nessa linha, tangente. Clico nesse ponto, clico no círculo, coincidente. Beleza, eu vou ter isso aqui. Até então, eu não posicionei ainda o meu círculo, ok? Para fazer a outra linha, eu vou fazer o quê? Agora, eu poderia até posicionar, né? Eu poderia até posicionar, ó, eu já tenho o centro de referência, então eu tenho uma altura aqui de 143 e eu tenho um afastamento de 83,8, né? Na horizontal. Então aqui eu tenho 83,8. O que aconteceu? Totalmente definido. Por quê? Dimensão na vertical, dimensão na horizontal.
definimos tangência e definimos o raio, só pode ficar totalmente definido. E agora eu vou fazer o outro. O outro é simples também. Mesma coisa, ó. A linha de centro aqui. Essa linha, segura Ctrl com essa linha. Opa. Essa linha, segura Ctrl com essa linha, solta. Colinear, que é o mesmo centro, né? Colinear. E aí eu vou fazer novamente, ó. Arco de 3 pontos. Vou clicar nesse ponto. Vou clicar neste ponto aqui. E eu vou definir o meu arco. Tá? Então aqui, essa linha tangente aqui. Ok? E aí, eu vou definir o raio. Aqui a gente está trabalhando com raio 200. Beleza, então a gente tem este formato aqui. A mesma coisa que eu fiz para a parte inferior, eu vou fazer para a nossa parte superior. Então, ó, arco de 3 pontos, vou pegar esse ponto aqui, vou pegar esse ponto, só que agora eu vou inverter esse arco, eu vou fazer uma barriga nele, né? Esse arco com esse arco eu já sei que é tangente. Então, para eu ter essa continuidade de esboço, eu crio ele tangente. Próximo passo, S, eu vou criar um círculo aqui. Esse círculo, ele vai ter uma dimensão de 16. Ele segura Ctrl com essa linha tangente. Esse ponto segura Ctrl com o círculo coincidente. Então agora eu vou definir o centro, né? Mesma coisa que eu fiz para a parte inferior, eu vou fazer para esse aqui, ó. Eu vou aqui no centro, horizontal 83,8, vertical 143. Já ficou totalmente definido porque eu defini tangente aqui e travei todas as relações possíveis aqui para o nosso projeto. Agora, ó, arco de 3 pontos, clico aqui. Clico aqui, faço a barriga contrária e agora sim, ó, aqui, com esse tangente, segurando o Ctrl. Esse com esse tangente, né? E ele já deixou aqui totalmente definido. Deixa eu só verificar. O raio ficou com 64,04, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu excluir essa tangência aqui. Eu vou definir 164. Isso. Esse aqui eu não lembro, acho que eu não defini a tangência dele, a definir. E aí a gente vai finalizar essa parte aqui. Só que para você trabalhar o seu corte, o seu ressalto, você vem aqui em aparar e entidades, vai cortar essa parte aqui, vai cortar essa parte aqui. E agora, esse círculo aqui, você vai definir ele para construção. Por quê? Você tem um esboço fechado e você tem um esboço aberto. Alan, qual a diferença de um esboço fechado para um esboço aberto? Esboço fechado tem influência na sua modelagem. Esboço aberto não tem influência na sua modelagem. É isso que a gente está fazendo, né? Uma vez que eu defini isso aqui, eu vou sair do meu esboço e eu vou habilitar a extrusão. Como que vai ser a extrusão? Eu venho aqui, ó, plano médio, porque eu quero o plano, né, cortando o centro da minha peça, eu quero que minha origem fique no centro, né, dessa extrusão. 30 milímetros é a espessura. Então, ó, 30 milímetros é a nossa espessura. E eu dou um OK. Ah, Alan, mas aqui você tem
esse ressalto aqui com diâmetro 60 e espessura de 10. Ok. Lembra que eu falei com vocês, né, que esse diâmetro aqui, a gente começou fazendo esse círculo. Esse círculo tem um diâmetro de 60, né? E aí, o que acontece? Como você já tem, se eu colocar a minha isométrica aqui, essa aqui é isométrica, né? Na verdade, eu poderia fazer o círculo aqui, ó, porque senão a isométrica fica ruim da gente visualizar, né? Então, vou fazer o círculo nesse lado. Como que você faz para trabalhar o círculo aqui agora? Você clica aqui na sua árvore de projeto, botão direito em cima do esboço e exibir. E pronto. Olha só, você clica nessa superfície, recurso, ressalto base extrudado. Agora, o que você vai fazer? Vai clicar nesse círculo, que foi apenas uma referência para a criação do seu esboço, e você vai clicar em converter entidades. E ele vai puxar esse esboço para a superfície que você está trabalhando, só que ele puxa com o seu esboço fechado, ok? E aí sim, eu posso sair, ele já vai habilitar a minha extrusão e eu vou trabalhar o nosso corte aqui, nosso furo. Para fazer esse furo aqui, eu vou apertar um ESC aqui rapidinho, eu já poderia fazer um outro círculo aqui, ok? Esse círculo aqui, ele tem um diâmetro de 15. Então, ó, eu posso definir aqui um diâmetro de 15 e agora sim, ó, recurso, ressalto base extrudado, ele já vai fazer esse ressalto com o diâmetro. Então, aqui é 10 milímetros, né? 10 milímetros, eu dou um OK. Então, aqui a gente tem a nossa peça numa vista isométrica. Eu posso definir, então, o nosso material, né? Então, ó, material 4340. Aqui vai ser um aço 4340 normalizado. Aplicar. E agora, ou eu posso deixar nessa cor, ou eu vou aqui em cor sólida. Eu vou colocar Enfim, esse aqui eu vou deixar com a própria cor do aço, ok?